Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, estamos começando o Jornal da Manhã, hoje segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. As principais informações, Presidente Prudente, toda a nossa região. Segunda-feira, 8 de fevereiro, o Jornal da Manhã você acompanhando pelo Facebook, você acompanhando o Jornal da Manhã também pelo nosso site, que é o www.101fmprudente.com.br, pela 101 e pela Prudente AM 1070. 7h02, as primeiras informações chegando no Jornal da Manhã são as informações da polícia, com o repórter Geraldo Gomes, sempre no oferecimento de Zalpa Cadans, do Mário Zalpa. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Bom dia, Geraldo Gomes. Muito bom dia, Cleiton. Bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que está aí começando mais uma semana. Olha, o final de semana, principalmente na sexta e no sábado, foi bastante violento, né? Nós tivemos aquela morte triste de um casal ali na cidade de Regente Feijó. Já eu conto para você que a polícia prendeu o suspeito deste crime, né? E também um outro fato que chocou muito as pessoas por se tratar de um bebê, né? A Polícia Civil registrou a morte de um bebê de apenas 50 dias de vida. Nesse caso, aconteceu aqui em Presidente Prudente. O boletim de ocorrência foi registrado e a mãe encontrou o filhinho de 3 anos de idade dormindo sobre o corpo do bebê. A vítima chegou a ser socorrida, chegou a ser encaminhada ao hospital, mas lamentavelmente não resistiu, né? A Polícia Civil registrou esse boletim de ocorrência na manhã de sábado, aqui em Presidente Prudente. Segundo as informações, né, a vítima é uma criancinha recém-nascida, 50 dias de idade. Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi chamada para ir até o local, lá numa residência no Jardim Balneário, onde teria ocorrido a queda de uma criança que já tinha sido resgatada e levada para o hospital. Mas na realidade, quando os policiais chegaram, o pai estava trabalhando, ele contou que saiu de madrugadinha para trabalhar no SEAS aqui em Presidente Prudente e a esposa ficou com os filhos. Ele tinha esse bebezinho recém-nascido e tinha outros filhos que dormiam no outro quarto. E o garotinho de 3 anos de idade deve ter levantado da cama, ido até a cama do casal e deitou sobre o recém-nascido. Lamentável, né? Um incidente muito triste aí, um caso triste, com certeza para toda a família. Esse caso foi registrado neste final de semana. Já com relação ao homicídio de Regente Feijó, a polícia prendeu um homem de 20 anos de idade. Segundo as informações, ele confessou o crime. É um crime bárbaro também que ocorreu na cidade de Regente Feijó, né? Um fato muito triste. Tem 22 anos, o cidadão acusado de ter praticado o duplo homicídio. Ele disse que não conhecia as vítimas, né? Confessou ainda que entrou na briga para defender um amigo. E aí, na confusão toda, ele se armou com um caco de garrafa e acabou atingindo no pescoço o marido e a mulher, né? Os dois foram conduzidos para o hospital, maternidade ali na cidade de Regente Feijó, mas lamentavelmente não resistiram e morreram. O esposo e a esposa, eles eram moradores há pouco tempo da cidade de Regente Feijó, né? E pelo que foi informado pela polícia, eles estavam durante a madrugada de sexta para sábado, bebendo com várias pessoas, por volta das 2 horas da madrugada, numa praça central na cidade de Regente Feijó, quando aconteceu uma briga generalizada, aquela confusão toda que resultou na morte deste homem e desta mulher. Eles eram moradores do bairro Jacutinga, que fica na zona rural de Regente Feijó. Lamentável, né? Então são aí fatos tristes que aconteceram que realmente chamam a atenção neste final de semana em Presidente Prudente. Do setor policial, em nome de Zalpa Cardança, são as informações. Um bom dia, um bom trabalho, uma boa semana, Cleiton. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. Infelizmente só notícia triste, né? Notícia ruim.
7h06, né? Não sei, também bar só pode ficar aberto até 10 horas, né? Pra tinha bar nessa praça aí também, tudo aberto, né, Joelton, cara? Bom dia, Cleiton. É estranho isso também, né? Se tivesse fechado como o governo mandou, não tinha acontecido nada, né? Porque depois a pessoa, já falei, né? Não, esquecendo esse assunto, o Joelton vai falar da Covid agora, que o governo autorizou ficar aberto até às 22 horas, né, Joelton? Só que bebida alcoólica só até às 20 horas. É, até às 20 horas, mas... Rapaz, o que tem de gente que insiste em vender bebida alcoólica depois das 20 horas, principalmente cidade pequena da região, pô, também depois que é o quê, né? Agora você que tá fechando, denuncia. Sabe o que você faz? Você liga pra polícia, liga na prefeitura, liga onde tiver que ligar e denuncia, porque você acaba sendo prejudicado por causa dessas pessoas que não respeitam, né? Então denuncia. Então você fica em dia, sim, você vai ficar aberto, bebida alcoólica até tal hora. Agora tem gente que fica aberto até meia-noite, 1h da manhã, servindo cachaça, a polícia não vai no local, ninguém vai fazer nada, né, Joelton? Então aí complica, né? Porque uns cumprem, outros não, aí depois tudo na fase vermelha de novo, né? De quem que é a culpa, né? Infelizmente. Bom dia aos ouvintes. Tá morrendo gente de Covid aqui em Prudente, né, Joelton? Tá diminuindo, né? Mas continua aí as pessoas morrendo. Bom dia aos ouvintes da 101, da Prudente AM. No caso aí deste bar, não é que tudo foi aí uma bola de neve, uma coisa levando a outra. Em relação a essa matéria que o Joelton falou, e que tinha bar aberto lá também, né, Joelton, depois do horário, né? Isso, que o Geraldo Gomes falou aí ao vivo, né? Então, é lamentável que isso tenha acontecido. É claro que todas as providências serão tomadas, mas nós estamos em momento de pandemia. Respeite-se aquilo que está estabelecido em lei, porque é lamentável. Primeiro, uma família que fica aí em luto, complicada a situação. Né? Não tem justificativa, né, Joelton? Matar não tem justificativa. Em relação ao acidente também, que o Geraldo trouxe a informação, uma criança de 50 dias, né? Tristeza, né? Tristeza, é uma fatalidade, né? Uma fatalidade, Deus confortar a família, né? Qual é a punição que vai dar para uma família dessa daí? A punição já foi, que é a perda de um bebê. Lamentável. Agora, vamos voltar a falar da Covid, tem que ter fiscalização... E rígida. Na região, nas cidades pequenas da região, viu? Também. E claro, em alguns bairros aqui em Presidente Prudente. Mas cadê a fiscalização? Cadê os fiscais do governo que saem correndo a cidadezinha pequenininha aí, que é o que traz muita Covid também para Presidente Prudente, que todo mundo é atendido aqui, né, Joelton? O pessoal frequenta aqui. O centro médico é aqui, Presidente Prudente, a referência médica. O que adianta não ter fiscalização? Tem que fiscalizar a cidade pequena. E o prefeito também da cidade pequena aí cria vergonha na cara e manda a fiscalização correr à noite aí, né, prefeito? Porque eles deixam, como é cidade pequena, né? Aí o cara vai lá no prefeito e fala, prefeito, não, que é isso? Eu votei no seu, prefeito. E aí vira aquela salada e ninguém fiscaliza, né? Então o governo tem que tomar uma posição, né? E tomara que tome. Bom, vamos falar aqui dos números da Covid. Esse número vale a pena salientar, que são os números da sexta-feira, porque não tem atualização mais no sábado e no domingo. Essa atualização será feita hoje às 17 horas aproximadamente. E é uma informação do Inova Prudente /coronavírus, também do Prudente News e da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Casos curados 11.556, notificações 45.086, descartados 31.495, aguardando o resultado 182, hospitalizados 73, confirmados 11.959, óbitos 233. Este número aqui é número da quinta-feira de óbitos. Então na sexta-feira não teve registro de óbito aqui em Presidente Prudente, graças a Deus. Amanhã, Cleiton, nós vamos fazer o boletim da Covid direto de São Paulo, que nós vamos viajar para São Paulo, com exclusividade, a Rádio 101 FM, a Prudente News e a Prudente AM vão estar fazendo a cobertura de um evento que acontece amanhã às 15 horas, lá no Palácio do Governo, em São Paulo. É o Pontal 2030. Vamos ver quais serão os projetos para esse Pontal 2030. Nós vamos trazer aqui em primeira mão para os ouvintes da 101 e também da Prudente AM e do Prudente News. 7h10, você está acompanhando o Jornal da Manhã. Tem gente que já participando pelo Facebook, né? Você pode mandar o seu comentário. Tem gente que fala que a culpa é do Dória e outros falam aqui que é das pessoas que não cumprem, né, Joelton? Mas nós estamos falando aqui que nós estamos só questionando em relação à bebida alcoólica, né? Tava todo mundo na fase vermelha. Foi autorizado entrar na fase laranja, né, Joelton, cara? Então o que a gente está querendo dizer? Nós estávamos na fase laranja ultimamente e voltamos para a fase amarela agora. Isso, agora a fase amarela que melhorou, verdade, só retificando, é isso mesmo. Então nós estamos falando assim que se está ali, e para não ter problema, até 20 horas cerveja e aberta até as 22 horas, bebida até as 20.
Então estamos dizendo assim, tem que todo mundo respeitar. Vamos ficar aberto até as 20 horas, mas chegou, a partir de agora não posso mais servir. Mas não acontece isso, né? Lamentavelmente. Vale a pena salientar? Aqui a gente está dizendo assim que está tendo aglomeração em vários pontos da cidade, não respeitando o limite e vendendo a bebida. Então o que nós estamos querendo questionar aqui? Respeita essa determinação, né, Joelton Carlos, para tentar avançar. Ainda mais que essa vacina do jeito que está chegando aí. Hoje nós tivemos informação, hoje... No sábado agora, né? O Instituto Butantan começou a produzir mais vacinas, 8 milhões de doses. E também tem a possibilidade de produzir 8 milhões de vacinas só para o estado de São Paulo, porque tem um lote que está chegando que o Butantan não é obrigado a repassar para os demais estados, aí para o governo federal repassar para os estados. Agora, Cleiton, é bom dizer, porque às vezes as pessoas podem confundir, nós somos totalmente a favor da reabertura do comércio de uma forma prudente, respeitando-se as regras, 40% de capacidade, que é o que está estabelecido na lei, e a grande maioria dos comerciantes tem respeitado isto. Sim, é uma minoria que não tem respeitado, Então, quando você vai numa loja que está lá um monte de gente, igual sábado eu vi aqui em Presidente Prudente. O limite é 40% do espaço. 40%. Mesmo na fase laranja e fase vermelha, 40%. O que acontece na fase amarela é que estica os horários de atendimento e outros estabelecimentos podem atender, como shopping centers, pizzaria, os restaurantes podem ter ampliado o seu atendimento. Eu fui numa grande loja de material de construção aqui no sábado, né? No sábado de manhã. Eles estavam controlando, falou, senhor, espera, por favor, saía 2 pessoas, pode entrar mais 2, né? Saía mais um, entra mais 2. E assim tem que ser feito, Mas isso eu estou dizendo isso porque nós temos que respeitar isso para que o governo não venha justificar depois que tem que fechar de novo, porque não respeitou, aumentou o número de casos, né, Júlio? Eu fui numa loja de calçados, no calçadão, bem no meio do calçadão, aqui de Prudente, e a regra é a mesma. Olha, Joel, espera só um pouquinho fazendo um favor, que a pessoa está saindo ali. Eu esperei, fui lá, fiz o pagamento lá, e, né? Então, isso é legal. Então, mas tem politicagem nisso? Tem um pouco. Nesse negócio aí da campanha, né? Mas... Agora, vamos deixar os políticos e vamos respeitar os cientistas. É isso que eu tenho falado desde o início. Eu acredito na ciência, nos cientistas, naqueles que são especialistas. O cara estudou 6 anos, fez pós-graduação, 12 anos de estudo para poder falar o que está falando. Então, nisso eu confio. No político, tanto o Dória quanto o presidente Bolsonaro, eu não estou pela palavra deles. Eles fazem política. No caso, os cientistas fazem pela saúde dos brasileiros, das pessoas do mundo, né? Nem vamos comentar do Dória, nem do presidente, que senão não vai ficar o jornal todo falando aqui, né? Verdade. Então, Cleiton, olha... Então, só respeitar aí, gente, o limite, não vender bebida alcoólica, né? E a fiscalização atuar, né? Sabe por que a bebida alcoólica, Cleiton? Mas por que não pode vender bebida alcoólica? Todo mundo sabe que a pessoa, depois que bebe um pouco a mais, começa a se abraçar, começa a se esfregar. Essa é uma realidade que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Então ninguém pode se encostar, ninguém pode ficar se abraçando em local público, porque não é permitido, porque vai transmitir a doença. Tá certo, Cleiton? 7h14, você está acompanhando o Jornal da Manhã pela 101 FM, pela Prudente AM 1070. Comércio da região de Presidente Prudente deve... Então, reabrir hoje com fase amarela. Economistas explicam os impactos econômicos. Jonatas Caetano. Nós vamos conversar agora com o professor doutor em Economia Alexandre Bertoncello. E na última sexta-feira, o governo do estado anunciou que Prudente retorna à fase amarela do Plano São Paulo a partir de hoje, segunda-feira. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Qual é o impacto econômico dessa decisão para a região administrativa aqui de Prudente? Bom, primeiro que todo avanço nessa questão sanitária é sempre bem-vindo, né? O fato de a gente voltar à fase amarela me parece um bom sinal, mas o governo precisa começar a entender que o setor produtivo não é um interruptor de parede, né? Onde você liga, desliga e volta a funcionar normal. Toda vez que você para e bloqueia o processo produtivo, para ele retomar, ele retoma com dívidas, com uma série de coisas, e tomara que seja a última retrocedida que deu o setor. Porque, caso contrário, a gente está quebrando os pequenos. Professor, qual a orientação que o senhor dá nesse momento para os consumidores e também para os comerciantes? Porque nós temos aí atualizações semanais do Plano São Paulo. Se porventura acontece de Prudente apresentar números ruins na semana que vem, pode regredir novamente. Como o senhor avalia isso e quais as suas orientações como economista? Para os comerciantes ou para as empresas, em linhas gerais, eu posso dizer o seguinte: coloque o pé no freio,
repense seu fluxo de caixa e entenda que você precisa sobreviver à crise. Então, não tente dar o passo maior que a perna. Para o consumidor, eu acho que existem algumas promoções e algumas coisas que começam a aparecer agora por causa da crise que não tinham mais, né? É só a gente ver, por exemplo, o milheiro do tijolo como estava em novembro e como está agora. Então a gente começa a entender que o consumidor tem que ter o poder de decidir quando comprar e o que comprar. Mas, em linhas gerais, me preocupa muito essa situação de agora é vermelho, agora é amarelo, agora é laranja. É impossível ter trocas voluntárias e lucro para todo mundo desse jeito. Normalmente alguém perde. Professor, nesse ritmo que as coisas estão caminhando, como o senhor avalia a recuperação econômica? Estamos a caminho de uma recuperação econômica razoável ou nós ainda corremos o risco de uma recessão muito grande no comércio prudentino? Depende muito de como vai sair, se vai sair o auxílio emergencial, mas os números lá em novembro já apontavam que o primeiro trimestre desse ano seria muito difícil. Eu não me assustaria se houvesse uma outra queda do PIB, tanto nacional quanto da região. Então, por isso que talvez a palavra-chave é cautela. Isso deve se reverter, né? Vamos imaginar que com a vacina, a liberação, isso volte ao normal, mas a gente tem que estar preparado para que janeiro, fevereiro e março a gente entenda que o processo ainda vai ser bastante complicado. Jornal da Manhã, são 7 horas e 17 minutos agora. Bom, 7h18, daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação. Palmeiras perde para o Tigres, está fora da final do Mundial. O Flamengo empata com o Bragantino e perde a chance de ser líder. Novos valores de contribuição do microempreendedor individual devem começar a valer nos próximos dias. Jornal da Manhã, 7 horas 18 minutos agora, 7h18. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. 7 horas 19 minutos. No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando 18 graus. Temperatura no momento aqui em Presidente Prudente estão 18 graus. Possibilidade de chuva hoje é de 2%. Umidade relativa do ar é de 72%. Jornal da Manhã, 7h19. A máxima prevista para hoje deve ficar aí em torno hoje de 29 graus. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. 7 horas 22 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã, 7 horas 22 minutos. Novos valores de contribuição do microempreendedor individual devem começar a valer nos próximos dias. A informação é com o Jonatas Caetano. E nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Ana Célia Gama, e com o novo salário mínimo também muda o valor da contribuição mensal do microempreendedor individual junto à Previdência Social. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O que muda para o microempreendedor individual? Quais são os novos valores? Bom dia, Jonatas. Bom dia a todos os ouvintes. E com a alteração, como a tabela do MEI ela segue de fato o reajuste do salário mínimo, então, tendo a alteração do salário mínimo, automaticamente também muda a tabela. Nós temos que o recolhimento previdenciário dentro do MEI ele é de 5% do salário mínimo e com o acréscimo também para o tipo de atividade que é exercido. Comércio e indústria, serviços e também comércios e serviços. Então, nós temos, a partir do novo salário mínimo que foi fixado em R$ 1.100, para as atividades MEI do comércio e indústria, o valor do INSS passou a ser de R$ 55, mais a taxa do ICM e ISS, que é de R$1. Então, o valor do DAS ficou em R$ 56. Já para as atividades do MEI, que são exclusivas em serviços, Jonatas, o INSS
de 5% do salário mínimo em R$ 1.100 ficou em R$ 55,00, mais o ISS, que é de R$ 5,00, passando o valor mensal do DAS para R$ 60,00. E já para aquelas atividades que são comércio e serviços, ficou R$ 55,00 o INSS, já a taxa de ICM e ISS ficou em R$ 6,00, passando o valor mensal do DAS para R$ 61,00. Então, essa é a nova tabela. Então, nós temos aí comércio e indústria R$ 56,00, serviços R$ 60,00, comércio e serviços R$ 61,00. Agora, 7h24, na oportunidade, a advogada Ana Célia Gama explicou como funciona o novo portal de acesso à informação para contribuintes do microempreendedor individual. Lembrando que quem tem a atividade MEI, ela pode ter uma atividade principal, até 15 atividades secundárias, Jonatas, e também a partir desde 4 de dezembro, o governo disponibilizou também uma nova plataforma de acesso ao MEI. Antes nós tínhamos o site do empreendedor.gov.br. Agora todo o acesso para o MEI é feito através do www.gov.br/MEI, e lá é possível fazer não só a abertura do MEI, como também a emissão das guias mensais para pagamento, alterações de dados cadastrais, a emissão de notas fiscais, a declaração anual do Simples Nacional para o empreendedor MEI, que é o DAS-CIMEI, também a qualificação, informações sobre créditos. Então, essa nova plataforma associada ao site gov.br, ela está mais completa, e também o empreendedor MEI pode fazer ter todos os serviços à sua disposição, parcelamentos, os pagamentos, as declarações e muitos outros serviços que estão à disposição e principalmente que vieram para facilitar e também deixar com que o trabalho, ou mesmo, porque quem é MEI não precisa ter um contador, Jonatas, ele pode fazer todas as suas atividades. A única exceção é para aquele empreendedor MEI que tenha um funcionário e que também tenha que recolher a parte previdenciária desse funcionário, Jonatas. Então é isso. Os pagamentos das MEI é feito todo dia 20, então agora em 20 de fevereiro nós vamos ter o recolhimento referente à contribuição e à competência janeiro. E é isso, um ótimo dia a você e um ótimo dia a todos os ouvintes. Nós ouvimos a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Ana Célia Gama. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. O Palmeiras está fora da final do Mundial de Clubes. Com um desempenho abaixo do esperado, o time alviverde perdeu por 1-0 para o Tigres do México em Doha, no Catar. O francês Gignac, em cobrança de pênalti, fez o único gol do jogo. O técnico Abel Ferreira acredita que tenha faltado um pouco de sorte para o Palmeiras. O que nós vimos aqui foi aquilo com que nos comprometemos. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o fim. Foi o que nós fizemos aqui. Infelizmente hoje a bola não quis entrar, nós na segunda parte carregamos e é um jogo que fica definido por um detalhe de um penalti. Um dos melhores jogadores do time paulista no jogo, o goleiro Everton, fez uma análise da derrota palmeirense. A gente sabia que ia ser difícil, que ia ser complicado, mas acho que a equipe fez o melhor que podia fazer. Temos que dar continuidade no trabalho. O trabalho é muito bom e infelizmente o objetivo não foi alcançado, mas continuamos, vamos seguir o nosso trabalho que está sendo da melhor forma possível. Essa é a terceira vez que um time brasileiro para na semifinal do Mundial. A primeira delas aconteceu em 2010, quando o Internacional perdeu por 2-0 para o Mazembe do Congo. 3 anos depois, foi a vez do Atlético Mineiro cair precocemente ao levar 3-1 do Raja Casablanca do Marrocos. Nesta segunda-feira, às 3 horas da tarde, Bayern de Munique e Al Ahly do Egito definem o outro finalista do Mundial de Clubes. Quem perder essa partida encara o Palmeiras na próxima quinta-feira para a disputa do terceiro lugar do torneio. Bragantino e Flamengo empataram em 1-1 na noite deste domingo em Bragança Paulista. Gabigol de pênalti abriu o placar para o rubro-negro e Ítalo
deixou tudo igual para o time da casa. Se vencesse neste domingo, o Flamengo assumiria a liderança momentânea do Brasileirão. Ficaria 1 ponto à frente do Internacional, que só vai a campo na quarta-feira. Como empatou, o rubro-negro parou nos 65 pontos, 1 atrás do Inter, que pode abrir 4 de vantagem caso vença o Sport. O técnico Rogério Ceni afirmou que o Flamengo merecia ter tido uma sorte melhor contra o Bragantino. Eu acho que na verdade foi realmente o jogo que a gente menos oscilou de um primeiro para o segundo tempo. Teve um momento do gol, logicamente você fica, naquele momento um pouquinho abalado, mas o time retomou, teve as oportunidades, criou. Aí é o imponderável no futebol que você não tem controle sobre isso, mas o time veio aqui jogando contra um time que propõe jogo também, criou todas as oportunidades de gol. E, infelizmente, acho que num ótimo jogo, num bom jogo ao menos que a gente fez hoje, nós não conseguimos sair com a liderança do campeonato. E nesta segunda-feira, Botafogo e Grêmio fazem o único jogo da rodada do Brasileirão. Na 7ª colocação com 53 pontos, o Grêmio espera vencer para continuar na briga por uma vaga na Libertadores. O último colocado, o Botafogo já está rebaixado para a Série B. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão, João Vitor dos Santos. Jornal da Manhã, 7h30. Agora tem Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cleiton. Hoje eu tenho 2 notícias, uma má e uma boa de Manaus. A notícia má é que o Ministério Público Federal encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça a denúncia contra uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Amazônia, do Amazonas, chamada Encarnação das Graças Sampaio Salgado, que na verdade ela encarnava graças à facção criminosa Família do Norte, que é uma grande facção criminosa. Ela vendia sentenças. Era assim, funcionava com um advogado, um médico que dava atestado de tuberculose ou de AIDS para o condenado dessa facção criminosa e ela dava a sentença de prisão domiciliar, tirava de trás das grades. Ela já responde a outro processo pelo mesmo motivo. Vai para o Superior Tribunal de Justiça agora. Ela talvez vá fazer companhia, em termos, porque vai ficar presa no presídio isolada, por causa dos privilégios que a lei cria até dentro de uma prisão. E a boa notícia é que chegou o equivalente a 9.000 cilindros de oxigênio para Manaus. Chegou num grande cilindro de 90.000 metros cúbicos de volume, com 180.000 quilos de oxigênio líquido. O cilindro veio de Santos, levado por um navio da Marinha, um navio patrulha, o APA, que foi até Belém. Lá em Belém o cilindro passou por uma balsa, foi preenchido, foi abastecido pela White Martins e seguiu para Manaus via fluvial, com a escolta de um navio patrulha fluvial, o Roraima, para evitar manobras bruscas, porque o cilindro muito pesado e redondo era uma carga muito instável. Enfim, chegou ao porto de Encontro das Águas e agora há abundância de oxigênio para Manaus. Bom, ainda falando em justiça, o Supremo decidiu por 6-3 que o presidente da República, na lista tríplice, escolhe entre os 3 da lista tríplice, o que é ultra óbvio, ululante. Só a OAB Nacional que não conseguiu ler, eu não sei se é algum problema de leitura, de alfabetização, ou se é problema de dogmatismo ideológico. Entrou no Supremo sobre isso e havia dúvida. Ora, se a lista é tríplice e se a lei diz literalmente que o presidente, é uma lei de 1995, escolherá o reitor numa lista tríplice elaborada pelo colegiado máximo da universidade. Não está falando em eleição, não. Colegiado máximo da universidade que elabora essa lista. E aí o presidente escolhe um entre 3. Eu digo brincando, pergunte-se a uma criança de 2, 3 anos de idade, se o papai der o 1, o 2 e o 13 e pede para a criança escolher, a gente pergunta, você é obrigado a escolher o 1? A criança vai dizer, não, o papai me deu para escolher 1, 2 ou 3. É incrível que a OAB Nacional
finja não entender isso por causa enfim, como eu disse, dogmatismo ideológico. E hoje, primeiras reuniões eficientes e eficazes com o presidente do Banco Central, presidentes da Câmara e do Senado, para decidir, talvez nesta semana mesmo, a autonomia do Banco Central com texto já aprovado no Senado. Aí vai ser decidido na Câmara. Ao mesmo tempo em que já se forma a Comissão Mista do Orçamento, hoje é o 39º dia do ano e ainda não temos orçamento. A presidente da comissão sempre estava lá pronta para assumir a presidência, né? Já tinha sido escolhida Flávia Arruda, que é a mulher do ex-senador, ex-governador de Brasília, José Roberto Arruda. Vai presidir essa comissão. A reação da Bolsa a gente está vendo, né? A Bolsa na sexta-feira chegou a ultrapassar 121 mil pontos. É bom lembrar que estava com 63 mil pontos no meio de março. Por falar em ponto, gente, uma perguntinha, na semana que vem vai ser carnaval. Só que não vai ter carnaval. Será que vai ter feriado e ponto facultativo para o carnaval que não vai ter? Né? É muito estranho isso, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.